Testemunhos Seletos, o volume 6. Eu vou ler alguns relatos dela aqui. E diz assim: a grande crise está justamente diante de nós. Sei que eu já li esse texto, vou ler de novo. Está justamente diante de nós a crise. Para enfrentar suas provas e tentações e cumprir suas injunções, será necessária fé perseverante. Contudo, podemos triunfar esplendidamente. Nenhuma alma vigilante que ore e creia será enlaçada pelo inimigo. Amém. Amém. Que todos os que receberam a luz, que tiveram a oportunidade de ler e escutar a profecia, atentem para as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1, verso 3. Ninguém condescenda com o pecado, fonte de toda miséria em nosso mundo. Não é bom continuar em letargia e nessa indiferença. Indiferença. Indiferença com o que tem acontecido. Indiferença com as mensagens que nós estamos ouvindo aqui dia após dia. E de que jeito que a gente sai da igreja quando a gente ouve. Que não fique o destino da alma pendente da incerteza. Tenhamos a certeza de estar inteiramente ao lado do Senhor. Inteiramente ao lado do Senhor. Estamos nós, nessas últimas preciosas horas de graça, empregando o melhor material na formação do nosso caráter? Nós temos o melhor material, nos foi dado, o melhor material. A palavra de Deus, sem dúvida, a melhor de todas. E os nossos textos que nos ajudam com o apoio do Espírito de Profecia. Temos purificado o coração de toda mancha? Estamos seguindo a luz que temos recebido? Temos obras que equivalem à nossa profissão de fé? Quais são as suas obras? Quais são os frutos que você tem produzido? Milhares e milhares, milhões e milhões estão fazendo agora a sua decisão para a vida ou para a morte. O homem inteiramente absorto no seu escritório, o que se deleita na mesa no jogo, o que ama o apetite pervertido e com ele condescende, o amante de diversões, os franqueadores de teatros e salões de baile, põe a eternidade fora de suas cogitações. Toda a preocupação da sua vida é: o que vamos comer? O que vamos beber? Como vamos nos vestir? Esses não compõem o grupo que se encaminha para o céu. São guiados pelo grande apóstata e com ele serão destruídos. Não sou eu que está dizendo. Caso a cortina pudesse ser erguida. Tem muita coisa que nós não vemos hoje, né? A batalha espiritual que nos é posta, inclusive agora, para fazer com que não prendamos a atenção no sermão, na palavra de Deus. A cortina, se a cortina pudesse ser erguida, poderíamos discernir os propósitos de Deus e os juízos que estão prestes a vir sobre o mundo condenado. Se pudéssemos ver nossa própria atitude, temeríamos e tremeríamos por nossa salvação e pelo dos nossos semelhantes. Fervorosas orações e angústia de coração quebrantado seriam elevadas ao céu, se nós pudéssemos ver através das cortinas espirituais. Nós choraríamos entre o pórtico e o altar, confessando a nossa cegueira e a nossa rebeldia espiritual. Essa seria a nossa postura, se nós pudéssemos ver a batalha que está sendo travada agora, neste momento. Advertências, admoestações, promessas, tudo nos pertence. A nós, a quem já são chegados os fins dos tempos. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Tessalonicenses 5, verso 6.
Mensagens Escolhidas, volume 1, página 117, ela diz assim: precisamos entrar na obra individualmente. Precisamos orar mais e falar menos. Abundante é o apelo a um reavivamento. E o povo deve ser ensinado a não se satisfazer com uma forma de piedade sem o poder do Espírito Santo. Se intentarmos esquadrinhar o próprio coração, afastando os nossos pecados, corrigindo nossas más tendências, nossa alma não se inchará em vaidade. Desconfiaremos de nós mesmos, possuindo permanente senso de que nossa suficiência é somente de Deus. Temos muito mais a temer. Temos muito mais a temer de dentro do que de fora. Os obstáculos à força e ao êxito são muito maiores da parte da própria igreja do que do mundo. Triste, né? A igreja desperta é arrependida. Levante-se a igreja e arrependa-se de suas prevaricações diante de Deus. Levantem-se os vigias e deem a trombeta ao sonido certo. É uma advertência definitiva que temos de proclamar. Deus ordena a seus servos: clama em voz alta, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Levanta a igreja, anuncia ao povo. A atenção do povo precisa ser atraída, a menos que se possa fazer isto, todos os esforços serão nulos. Ainda que viesse um anjo do céu, ainda que o Senhor enviasse um anjo do céu e lhes falasse para mim, suas palavras não operariam maior benefício do que se ele tivesse falado ao frio ouvido de um morto. A igreja precisa despertar para a ação. O Espírito de Deus nunca poderá vir enquanto ela não prepara o caminho. Quem prepara o caminho? Quem prepara o caminho para o Espírito Santo vir? Nós, a igreja. Não é Deus que vai mandar o seu poder e aí vamos despertar. Não é isso. A igreja prepara o caminho, em clamor, em oração, individual e coletivo também. Deve haver diligente exame de coração. Deve haver oração unida e perseverante. E o reclamar pela fé as promessas de Deus. Deve haver não cobrir o corpo com um saco, a semelhança da antiguidade, mas profunda humilhação de alma. Não temos a mínima razão para a congratulação e exaltação própria. Devemos humilhar-nos sob a potente mão de Deus. Ele aparecerá para confortar e dar bênção aos que deveras buscam. Amém? Ele aparecerá para confortar e dar a bênção. Eu já estou acabando, tá? Precisa haver um reavivamento e uma reforma. Esse tem sido o meu pedido toda manhã, todo dia. Precisa haver um reavivamento e uma reforma, sob a ministração do Espírito Santo. Reavivamento e reforma são duas coisas diferentes, diversas. Reavivamento, olha a definição que ela dá de reavivamento. Reavivamento significa renovamento da vida espiritual. Um avivamento das faculdades da mente e do coração. Uma ressurreição da morte espiritual. Olha o que ela fala como reforma. Reforma significa uma reorganização, uma mudança das ideias e das suas teorias, dos seus hábitos e das suas práticas. A reforma não trará o bom fruto da justiça,
a menos que seja ligada com o reavivamento do Espírito Santo. Reavivamento e reforma devem efetuar a obra e que lhes é designada, e no realizá-la precisam de fundir-se, andar juntas. Reavivamento e reforma devem andar juntos. Então eu volto a fazer a mesma pergunta que eu fiz no começo do nosso sermão. Qual é a nossa maior necessidade hoje? Qual é a minha maior necessidade hoje? Qual é a sua maior necessidade hoje? Em 1844, nós conhecemos bem essa data, né? Os nossos pais na fé venderam tudo o que tinham pela pregação do Evangelho. Eles venderam tudo. Para que desse oportunidade para o outro conhecer. Que amor é esse? Venderam tudo. Casas, sítios, fazendas, residências, largaram o trabalho. Viviam em prol disso, só disso. E eram chamados como? Como que eles eram conhecidos pela humanidade, pela sociedade, pela vizinhança? São fanáticos, loucos, extremistas. Igual Noé, né? Igual Noé. Noé, quando pegava, era chamado como? Louco, extremista. Severo tá gagá já. Não era assim que falava? E nós? Quem somos nós nessa história? Nós estamos na mesma história. A história continua. Somos os loucos, aqueles que chamam os nossos irmãos de loucos. Quem somos nós hoje? Quem comigo não ajunta, espalha. Temos dividido a igreja hoje ou temos lutado para unir ainda mais a nossa igreja? Sabe, irmãos, está na hora de nós experimentarmos um relacionamento mais profundo com Deus. Se você acha que você já tem um relacionamento bom, se você acha que você já tem um relacionamento estreito, íntimo com Deus, se eu acho que eu já tenho um relacionamento bom e íntimo com Deus, está na hora de experimentar algo mais profundo. Mais profundo. Qual é a sua maior necessidade hoje? Que a nossa maior necessidade hoje seja o derramamento do Espírito Santo, para que nós possamos terminar a obra do Evangelho que Deus começou. Jesus veio aqui para começar essa obra, e Ele começou. E Ele deixou o exemplo certinho que a gente tem que seguir, né? Que a gente possa, a nossa maior necessidade hoje, nossa maior oração, nosso maior anseio, nossa maior vontade, que os nossos pensamentos sejam ocupados por isso aqui. Senhor, derrama Teu Santo Espírito. Senhor, quebra meu coração. Senhor, me humilha diante de Ti. Eu preciso que o Senhor me use. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Que Ele abra os nossos olhos para que nós possamos ver. Que Ele abra os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir. E desperte a sua igreja do sono que temos vivido. Esse é o meu desejo e nossa oração. Amém.